Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 2. Dessa vez a gente vai comentar algumas questões, aqui a maior parte das questões do nosso segundo trabalho para a N1. Então, começando aqui com a questão 2, ele quer que você encontre o volume do sólido gerado pela rotação dessa curva, né, y igual a cossecante de x, pelo eixo x e pelas retas π sobre 6 e π sobre 3 em torno do eixo x. Então, essa é uma questão que é simples, eu só vou fazer ela porque ela envolve trigonometria, então eu gosto de resolver porque evita, né, de ficar alguma dúvida. Então, aqui não precisa nem fazer o gráfico, né, basta aplicar a nossa regra direto, né, porque a gente sabe que quando eu giro em torno do eixo x, o nosso volume, ele vai ser π vezes a integral, né, de onde o x está limitando, que são as retas, né, π sobre 6 até o π sobre 3, da nossa função ao quadrado, que aqui é apenas uma função, então não precisa esquematizar muito. Que no caso aqui é cossecante de x. Então vai ficar cossecante ao quadrado de x dx. Então isso aqui vai dar igual a π vezes a integral da cossecante, ela é direta, não é isso? É menos a cotangente de x. Isso variando, né, de π sobre 6 até π sobre 3. Então, isso aqui vai dar igual. O π, quando multiplica pelo menos, fica menos π. Então, eu vou colocar o menos π aqui em evidência, né, já que é uma constante que está multiplicando a cotangente de x. Quando x está variando de π sobre 6 até π sobre 3. Então, isso aqui vai dar igual a menos a cotangente, a menos π, né? Menos π, que multiplica, aí agora eu já vou substituir o valor do x, né, pelo limite superior e depois o limite inferior. Vou deixar o menos π aqui em evidência, já que ele está multiplicando tudo, né, para não precisar ficar repetindo ele. Então, cotangente de π sobre 3 menos, né, a cotangente de π sobre 6. Fecha o parênteses, então isso aqui vai dar igual a menos π, que multiplica. Como a gente sabe que cotangente ela é o inverso da tangente, então basta eu ver quanto equivale a tangente de π sobre 3 e fazer o inverso dela, né, para saber quanto é a cotangente. Lembrando, pessoal, que π sobre 3, como π vale 180, isso aqui é 60 graus. E π sobre 6, como é 180, isso aqui vale 30 graus, certo? Então a gente sabe que a tangente de 60 é raiz de 3. Logo, a cotangente de 60 vai ser o inverso de raiz de 3, ou seja, 1 sobre raiz de 3. E quando você racionaliza, isso dá raiz de 3 sobre 3. Aí menos aqui, ó. A tangente de 30 é raiz de 3. Quando eu faço raiz de 3 sobre 3. Quando eu faço o inverso, fica 3 sobre raiz de 3. E quando você racionaliza, isso vai dar igual a raiz de 3. Fecha o parênteses. Então, isso aqui vai dar igual a menos π, que multiplica. Aqui eu faço aquele jogozinho, né? Ó, 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 3 raiz de 3. Com mais uma raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Tudo isso sobre 3. Não é isso? Aí menos com menos aqui é mais. Então, isso aqui vai dar igual a π vezes isso aqui tudo dá 2π raiz de 3 sobre 3. E esse aqui é o nosso volume. Ó, a próxima questão aqui é a questão 3. A ideia dessa questão 3 aqui era justamente em uma única questão eu trabalhar várias formas de volume, né? Para vocês verem como é que se comporta, qual região eu estou girando em torno de eixo X, de eixo Y, depois de um outro eixo horizontal. Então, na única questão, tentar trabalhar várias interpretações, tá certo? Então, a primeira coisa aqui, pessoal, é que ele deu a curva, né? Que essa curva de cima aqui, ó, y igual a raiz quarta de x. Mas ele não deu a função dessa reta, porque é uma função bem simples, né? Ó, ela passa pela origem e passa também pelo ponto 1 em 1, né? Quer dizer que essa aqui é a reta y igual a x, tá certo? Então, essa reta aqui diagonal é a reta y igual a x. Então, no item A, ele quer que você calcule a área, aliás, no item B, né? O item A era bem simples, né? Que era
essa região aí da R1. Então, no item B, ele quer que você calcule, né, o volume formado pela região R2 girando em torno da reta OA. A reta OA é o eixo X. Então, eu vou desenhar só essa região, beleza? Que ele deu no problema aqui. A região R2 é a que está em verde aí, ó. Então, vai ser essa região aqui, ó. Aqui, eixo X, que é a reta OA, e eixo Y. Vai ser essa reta aqui, ó, até o ponto 1, e essa curva aqui, ó. Então, é essa região que vai girar em torno do eixo X, né, formando nosso solo de revolução. Essa região curva é y igual a raiz quarta de x. E essa reta aqui, ela também é uma curva, também é uma função. Nota que aqui a gente está calculando o volume entre curvas, que é essa curva por cima e essa curva aqui por baixo. Essa curva aqui, ela é uma curva, é uma reta horizontal, quer dizer que vai ser y igual a uma constante. Que constante é essa? O ponto em que essa reta toca o eixo y, 1. Então é y igual a 1. Então vai ser uma rotação da região limitada pela curva de cima aqui, ó, y igual a 1, e pela curva de baixo, y igual a raiz quarta de x, variando de 0 até 1, ó, é onde elas se encontram. Então o nosso volume aqui vai ser π integral de 0 até 1, aí da curva que está por cima ao quadrado, menos a curva que está por baixo, ó, raiz quarta de x ao quadrado, dx, né? Então isso aqui vai dar igual, vamos organizar aqui um pouco mais antes de integrar, π que multiplica, integral de 0 até 1, 1 ao quadrado é 1, ó, menos esse quadrado que está aqui fora, ó, ele pode vir aqui para dentro, né? Ó, fica x ao quadrado. Então, quando eu tiro da raiz, fica o quê? X elevado a 2 sobre 4, não é isso? Ó? Só que eu posso simplificar por 2 e por 2. Ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, aqui vai dar x elevado a 1 sobre 2 dx. Então, isso aqui vai dar igual a π, né, que multiplica. Agora eu vou integral. Que é a integral de 1 é 1x, ou seja, simplesmente x, menos a integral de x elevado a 1 meio. Pessoal, como a gente já está fazendo várias vezes, né, então eu vou fazer um pouco mais direto para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então, x elevado a 1 meio fica x elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, não é isso? Que dá x elevado a 3 sobre 2, dividido pelo mesmo 3 sobre 2. Tudo isso variando de 0 até 1. Então, isso aqui vai dar igual a π, que multiplica, vamos organizar isso aqui logo, né? Π que multiplica x, menos esse 3 sobre 2 vem multiplicando invertido. 2 sobre 3. X elevado a 3 sobre 2. Isso variando de 0 até 1. Então, isso aqui vai dar igual a π que multiplica. Aí agora eu vou trocar no 1, que é o superior, e depois no 0, tá bom? Então, trocando x por 1 aqui fica 1, menos 2 sobre 3, vezes 1 elevado a 3 sobre 2. Aí menos, agora eu troco tudo por 0. Nota que eu nem coloquei na raiz de volta. Por quê? Porque eu sei que 1 elevado a qualquer número é 1, e 0 elevado a qualquer número é 0. Então, nem preciso colocar na raiz, tá bom? Deixa eu subir aqui um pouco. Então, isso aqui vai dar igual a π que multiplica. Isso aqui vai dar 0, né, pessoal? Porque é 0 e 0. Então, já posso desconsiderar, tá bom? 1, vou repetir aqui, menos 2 sobre 3, que multiplica quanto? Ó, 1 elevado a 3 sobre 2, como eu já disse, é o próprio 1. Vezes 2 terços dá o próprio 2 terços. Então, não vou nem mexer nisso aqui. Então, vai dar igual a π que multiplica. Agora, eu vou somar aqui, ó, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Então, dá 1 sobre 3. Só para organizar aqui um pouco mais, π vezes 1 é π sobre 3. E esse é o nosso volume do item B. Vamos aqui para o item C. Então, no item C é a região R3 em torno do eixo X, né, que é a reta OA. Então, a região R3 é essa daqui, ó, que está em laranja para a figura de vocês. Então, deixa eu desenhar ela aqui, só para a gente entender ela isolada. Fica melhor de ver. Vai ser a curva aqui, ó, y igual a raiz quarta de x e a reta aqui diagonal, ó. E como eu já falei, essa reta é y igual a x, ó. Eles se encontram também no 1. Né? Então vai ser a integral de 0 a 1 também, dessa região, ó. Então, a mesma coisa do item anterior. É a curva que está por cima menos a curva que está por baixo. A diferença é que agora mudou as curvas, tá bom? Então, nosso volume aqui, ó,
É π integral de 0 até 1 da curva que está por cima, que é ao quadrado, ó. Então é raiz quarta de x ao quadrado, menos a curva que está por baixo, que é só x, ó, ao quadrado. Fecha aqui o parênteses, dx. Né? A gente já viu que raiz quarta de x ao quadrado, quando a gente simplifica, dá x elevado ao meio, não é isso? Isso aqui é igual a π, integral de 0 até 1, de x elevado a 1 meio, menos aqui é o próprio x ao quadrado, então fazer, né? Dx. Agora a gente vai integrar, ó, só integrais simples, né, pessoal? X elevado a 1 meio fica x elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Então dá x elevado a 3 meio sobre 3 meio. X ao quadrado, né? X elevado a 2 mais 1, que é 3, sobre o mesmo 3. Aí tudo isso variando de 0 até 1. Então isso aqui vai dar igual a π que multiplica. Vamos organizar aqui, né? Ó, vem 2 terços multiplicando na frente. X elevado a 3 sobre 2 menos x3 sobre 3. Tudo isso variando de 0 até 1. Agora eu vou trocar no 1 e no 0. Se você não quiser trocar no 0, nem precisa, né? Porque você sabe que vai dar 0, né? Mas eu vou trocar para ficar organizado. Então vai ser π que multiplica. Trocando no 1 primeiro. Então 2 terços de x elevado a 3 sobre 2. Então, de novo, ó, não vou nem trocar para a raiz, porque não vai precisar. Menos 1 elevado a 3 sobre 3. Aí menos aqui da regra, né? Agora eu troco no 0. Ó. 2 terços vezes 0 elevado a 3 sobre 2, menos 0 a terceira sobre 3. Aqui vai dar 0, já desconsidero, tá bom? Então, isso aqui vai dar igual a π que multiplica. 1 elevado a 3 sobre 2 é o próprio 1, vezes 2 terços, 2 terços. Menos 1 elevado a terceira é 1 sobre 3, então fica 1 sobre 3. Então, isso aqui vai dar igual a π que multiplica. Divisão de frações, né, em que o denominador é igual, repete ele que é 3 e subtrai, ó, 2 menos 1, 1. Então fica π vezes 1 terço, que dá π sobre 3. E esse é o volume da outra região, tá certo? Bom, vamos para a próxima aqui, que é agora o item D. Vou ver aqui a folha. Então, o item D, ele quer a região R1, né, que é esse triângulozinho azul aí, em torno da reta BC, que é a reta y igual a 1, lá em cima, né, ó. Vamos fazer aqui o desenho. A região é essa daqui, ó. Aqui é 1. Aqui é 1 também. E a reta BC é essa reta aqui, ó. A gente sabe que a reta y igual a 1, né? Isso que passa pelo 1, né? E a região em questão é essa, né? Limitada pelo eixo x, né? A reta x igual a 1. E essa reta aqui, como eu já falei, é y igual a x. Então, o que é que a gente faz quando gira em torno de uma reta horizontal, né, pessoal? Aquela coisa, a gente faz com que essa reta horizontal ela coincida com o eixo x, ou seja, ela vai subir ou vai descer uma determinada quantidade de unidades até ela coincidir com o eixo x. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar essa reta aqui, ó, e descer uma unidade. Não é isso? Descer uma unidade para que ela coincida com o eixo x. Só que quando a gente faz isso, a gente tem que pegar a nossa região e descer uma unidade também. Então, deixa eu só prolongar aqui o eixo y, né? Então, essa reta que estava aqui, ela vai descer uma unidade para cá também, ó. Tá essa reta aqui, ó. Então, essa reta não era y igual a x, então agora vai ficar y igual a x menos 1, ó. Por quê? Porque ela desceu uma unidade, tá certo? Esse eixo x aqui, ó, que é a reta y igual a 0, ele também vai descer uma unidade, ele vai vir para cá, ó. Então, como era a reta y igual a 0, agora ela fica a reta y igual a menos 1. Tá certo? E limitado aqui pela mesma reta, ó, x igual a 1. E nota que essa região aqui, ó,
A nova região que a gente obteve, né, que é limitado pela reta y igual a x menos 1 e pela reta y igual a menos 1, ó, ela é idêntica à nossa região anterior. E rotacionar essa região em torno dessa é a mesma coisa que rotacionar essa região em torno do eixo x. Então a gente transforma um problema, que era rotacionar em torno de uma outra reta, num problema que a gente já conhece, que é rotacionar em torno do eixo x. Só que essa região é limitada por duas curvas. Por essa curva aqui, ó, que está mais longe do eixo x, e por essa curva aqui, ó, y igual a x menos 1. Então é do mesmo caso dos itens anterior. Então o volume aqui é π integral de 0 até 1, né, ó, de uma curva menos a outra. Lembrando que se você trocar a ordem, isso só vai mudar, né, o sinal da sua resposta. É só você passar para positivo no final. Então aqui a primeira curva é y igual a menos 1, então é a curva ao quadrado, menos a outra curva que é x menos 1, ó, ao quadrado, dx. Então o nosso volume, ele vai dar igual a π, vou subir aqui um pouco, integral de 0 até 1, de menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, aí menos, ó, não esqueça o parênteses, eu vou desenvolver esse quadrado aqui, ó. X menos 1 ao quadrado é x ao quadrado menos 2x mais 1, né? Quadrado é a diferença de dois termos. Fecha parênteses, dx. Nota que o menos está multiplicando tudo, né? Ó. Então, isso vai dar igual a π integral de 0 até 1. Vou repetir esse 1, ó. Aí menos vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos vezes menos 2x, menos com menos mais 2x. Menos vezes mais 1, menos com mais, menos. Então fica menos 1. Fecha parênteses, dx. Esse 1 positivo vai embora com esse 1 negativo aqui, ó. Então ficou só o quê? π integral de 0 até 1 de menos x ao quadrado mais 2x dx. Resolvendo aqui essa integral, vai dar igual a π, que multiplica a integral de menos x ao quadrado, é menos, né, x3 sobre 3, 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Mais do 2x ao quadrado, ó, como aqui é 1, fica 2x elevado a 2 sobre 2, aí vai embora com esse 2 aqui, ó. Ou seja, só x ao quadrado, né? É tanto que quando você deriva, ó, 2x. Aí tudo isso variando de 0 até 1, beleza? Vou substituir agora, então vou deixar o nosso π aqui em evidência, separado, ó. Então troco primeiro no 1, vai ficar menos 1/3 sobre 3, mais 1 ao quadrado. Aí menos da regra, vou trocar aqui no 0, ó. Então menos 0/3 sobre 3, mais 0 ao quadrado. Aqui pode esquecer, né, que dá 0. Então vai ficar igual a π, que multiplica menos, aí 1/3 é 1. Então menos 1 sobre 3, mais 1 ao quadrado, 1. Aqui, ó, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então dá 2/3 que multiplica π, ou seja, 2π sobre 3. E esse é o nosso volume. Passando aqui para o nosso último item, que é o item E. Dessa questão, claro. Agora é a região R3, né, que é essa região laranja de novo, em torno da reta OC, que é o eixo Y, né, pessoal? Então agora, quando você tem essa curva, né, que ela está variando em X e vai girar em torno do outro eixo, que é o eixo Y, aí forma o chamado invólucro cilíndrico, né? Então já é aquela fórmula do invólucro cilíndrico, não é isso? Então, aqui no item E, a região em questão, ó, é limitada por essa curva aqui e por essa outra, a reta, né? Então é y igual a raiz quarta de x e aqui y igual a x. Também variando de 0 a 1. Então nota que quando você escolhe aqui o elemento genérico, né? Como é que você pode até perguntar, professor, como é que eu sei se vai formar um invólucro cilíndrico para usar aquela do 2π x f de x dx, ou que vai formar o cilindro para usar do π a função ao quadrado? É só você pegar um elemento genérico aqui, ó, não está variando em x? Você pega um elemento genérico, né? Aí vai formar aquele retângulo, né? Isso, ó. E como você vai girar em torno do eixo x, ó, esse retângulo aqui, aliás, em torno do eixo y, vai formar o que a gente chama de invólucro cilíndrico, ó, não forma um cilindro. Se fosse em torno do eixo x, seria o cilindro, né? Ó. Agora aqui, ó, como está em pé e girou em torno do eixo y, forma
o nosso invólucro cilíndrico. Então aqui eu já uso a outra forma. Então o volume vai ser igual a 2π, a integral de 0 até 1, ó, de x que multiplica a função. Só que aqui, né, entre funções, então não esqueça de abrir o parênteses, né? Ó, a função que está por cima, que é raiz quarta de x, menos a função que está por baixo, que é x, dx. Então isso aqui vai dar igual, né, ó, a 2π, integral de 0 até 1. Aí vamos multiplicar aqui, ó, vamos fazer direto. Essa raiz quarta de x aqui, quando você tira da raiz, dá x elevado a 1 sobre 4, concordam? Que aqui é 1, né? E o índice é 4. Aí o x que está aqui fora, quando eu multiplicar por ele, ó, fica x vezes, não é isso? Como o x está elevado a 1, eu vou repetir a base, que é x, eu vou colocar aqui, e vou somar os expoentes, ó, 1 mais 1 quarto. Então, 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Fica 5 sobre 4. Aí menos, né? E o x vezes x aqui, ó, dá x ao quadrado, dx. Agora a gente vai integrar. Então isso aqui dá 2π, que multiplica a integral de x elevado a 5 quartos, é x elevado, agora eu vou colocar aqui a sominha, 5 sobre 4 mais 1, dividido por 5 sobre 4 mais 1. Aí menos a integral do x ao quadrado é simples, né? x3 sobre 3. Fecha o parênteses. Variando de 0 a 1, mas como não coube, eu repito aqui depois. Então, isso aqui vai dar igual a 2π, que multiplica x elevado a 5 quartos mais 1, vai dar 4 vezes 1, 4, com mais 5, 9. Então, dá x elevado a 9 sobre 4. Aí ele seria dividido por 9 sobre 4 também, não é isso? Porque ele vem multiplicando invertido, ó. 4 sobre 9. Fazendo direto, beleza? Menos x3 sobre 3. Tudo isso variando de 0 até 1. Vou substituir agora. Então, isso aqui vai dar igual a 2π, que multiplica. Então, vai ser, ó, 4 sobre 9 vezes 1 elevado a 9 sobre 4. Também não vou colocar na raiz, por motivos óbvios, menos x elevado a 1 terço, vai dar 1 elevado a 3 sobre 3, fecho parênteses, menos da regra, agora eu vou trocar pelo zero. Então, 4 sobre 9 vezes 0 elevado a 9 sobre 4, menos 0 elevado a terceira sobre 3. Fecho parênteses. Aqui vai dar 0, né? Pode se considerar. Então, isso aqui vai dar igual a 2π, que multiplica 1 elevado a 9 quartos é o próprio 1, vezes 4 sobre 9 dá 4 sobre 9. Menos 1 elevado a 3 é 1 sobre 3. Então, isso aqui vai dar igual a 2π, que multiplica. Quando você tira o mínimo aqui, de 9 e 3, vai ser o próprio 9, né? Já que 9 é múltiplo de 3. Então, 9 por 9 é 1 vezes 4, 4. Menos 9 por 3 é 3, vezes 1, 3. Então, 4 menos 1, desculpem, 4 menos 3 é 1. 1 vezes 2π dá 2π. Então, fica 2π sobre 9. E esse é o nosso volume, né? Partindo aqui para a próxima questão. Então, a questão 4 eu separei em duas partes, né? Porque uma é da exponencial, outra da logaritma. E as demais são das trigonométricas inversas. Então, eu resolvi separar em duas partes. Então, no item A aqui, pessoal, bem simples, né? Basta chamar o expoente de U, né? E vai dar tudo certinho. Então, no item A, da quarta, nós temos integral de 2x ao quadrado vezes e elevado a 1 menos x3 dx. Então, vamos chamar aqui o expoente de U. Então, U vai ser igual a 1 menos x3. Então, quando a gente deriva aqui, a derivada do U, du. A derivada do 1 é 0. A derivada do menos x3 fica menos 3x ao quadrado dx. Então, vou passar aqui dividindo, né? Vai ficar menos du sobre
3x ao quadrado igual a dx. Feito isso, eu volto aqui e substituo. Então vai ser integral de 2x ao quadrado elevado a u vezes o dx, que é quem? Menos du sobre 3x ao quadrado. X ao quadrado com x ao quadrado vai embora. As constantes eu vou tirar, ó, o menos, aí o 2 está em cima e o 3 no denominador. Integral de e elevado a u, foi o que sobrou, du. Então isso vai dar igual a menos 2 terços, que é a integral do e elevado a u. É o próprio e elevado a u. Volto para o x, então, menos 2 terços é elevado a 1 menos x3, né, que é o u. Finalizou como a integral indefinida mais constante. Questãozinha simples. O item B, da quarta, é uma questão que parece ser difícil, né? Porque tem muita coisa, não é uma questão que a expressão é muito grande, só que o segredo é chamar o u, né, de forma conveniente. Nós temos e elevado a raiz de x aqui em cima, sobre 2 raiz de x, que multiplica e elevado a raiz de x mais 1 dx. Então, eu estou convencido de que uma boa escolha de u é o e elevado a raiz de x mais 1, isso aqui no parênteses. Ó. Por que eu acho que é uma boa escolha? Se você não escolher de forma correta de cara, não tem problema, você vai tentando, entendeu? Faz as escolhas. Mas por que eu acho que essa é uma boa escolha? Porque quando eu derivo o e, vai aparecer o e de novo, que é o que ele está aqui, eu preciso que ele apareça de novo, para sumir com esse. E quando eu for derivar o expoente, a raiz, aparece a raiz de novo, né? Que a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, ó. E eu preciso que apareça outra raiz para cancelar com essa, para dar tudo certo. Então eu acho que essa é uma boa escolha. Então quando você deriva o u, du. A derivada do 1 é zero, então já vou desconsiderar. Aí quem é a derivada da raiz de x? De e elevado a raiz de x. É a própria exponencial, e elevado a raiz de x. Aí vezes, pela regra da cadeia, eu tenho que derivar o expoente. A derivada de raiz de x, pessoal, já fiz várias vezes o passo a passo com vocês. Né? Mas quem lembra sabe que é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Ó. Aí vezes o dx. Quem não lembra, é só colocar x elevado a 1 meio e fazer com calma. Vocês vão ver que dá a mesma coisa. Feito isso, eu vou isolar o dx. Então, eu vou multiplicar o meu para os extremos aqui. Ó. Então, o 2 vezes a raiz de x está dividindo, vem multiplicando o du. Então, fica 2 raiz de x du. Sobre esse e elevado a raiz de x, está multiplicando, vem dividindo. Ó. Igual a, ficou só 1 vezes dx, né, que é o próprio dx. Feito isso, eu volto aqui para a minha integral. Ó. Então, vai ser integral de elevado a raiz de x vezes sobre, né, 2 vezes a raiz de x, vezes isso aqui, ó, que foi o que eu chamei de u. E vezes o dx, que é quem? 2 raiz de x du sobre e elevado a raiz de x. Ó. Quem é que dá para cancelar aqui? Esse com esse, 2 com 2, e a raiz com raiz. Que foi que sobrou? Du sobre u. Então, esse aqui é igual a integral de du sobre u. Que a gente sabe que é ln do módulo de u, que é igual a ln do módulo de u. Aí quem é u? É elevado a raiz de x mais 1. Mais constante. E finalizou. Bom, vamos para outra parte, né? Que envolvem as trigonométricas inversas, e para isso eu tenho até uma imagenzinha aqui para ajudar. Ok? Né? Coloquei uma imagem aqui, só para vocês verem que quando vocês pegam geralmente uma função mais uma constante, uma função menos uma constante, né? E está dentro da raiz, geralmente a gente vai virar, né? Isso vai virar uma função trigonométrica inversa, como eu comentei lá na aula. Então, a nossa meta aqui é pegar a função e tentar encaixar ela em um desses 3 teoremas aqui, tá certo? Então, por exemplo, o item C, no item C, eu já tenho aqui, ó, integral de x sobre raiz quadrada de 16 menos 9x4 dx. Então, nota que essa daqui já está muito próxima da função que vai resultar
aqui na seno a menos 1, no arco seno. Por quê? Porque nós temos o 16, que é uma constante, menos 9x4, que é uma função de x, né? Então, seria o a ao quadrado menos o u ao quadrado. Resta ver quem é o a e quem é o u, tá certo? Então, nota que o u ele é uma função de x e tem que estar ao quadrado. Então, nossa meta aqui é deixar uma função de x ao quadrado, tá certo? Então, como é que eu posso reescrever isso aqui? Bem simples, né? Isso aqui é igual a integral de x sobre raiz quadrada de 16 menos... Aí, como 9 e o x4 tem raiz exata, ficaria como? Ó, 3x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, ó. Dx, né? Que 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado dá x elevado à quarta. Aí o nosso u é a função de x, que está elevado ao quadrado, ou seja, o nosso u seria 3x ao quadrado. O a vou deixar para o final, tá bom? Por enquanto deixa só assim. Parece que perdeu o foco. Ok, pronto, voltou. Então, u, como eu já falei, né? Ele vai ser igual a quem? Ao nosso 3x ao quadrado. Então, quando eu derivo, né, que du, derivada do 3x ao quadrado fica 6x dx. Passando dividindo, né? Du sobre 6x é igual a dx. Aí eu volto aqui para a minha função, ó. Isso aqui vai dar igual a integral de x sobre raiz quadrada de 16 menos, agora eu já vou trocar, ó, u ao quadrado, vezes o dx, que é quem? Du sobre 6x, ó. Esse x aqui era um problema, não podia ficar, né? Por sorte que ele vai embora com esse x aqui, ó. Então isso aqui vai dar igual, vamos tirar a constante, 1/6, né? Da integral de, vou colocar o du aqui em cima para ficar mais bonitinho. A raiz quadrada é 16 menos u ao quadrado. Então, claramente, isso aqui vai dar a função seno a menos 1, porque nós temos uma constante menos u ao quadrado. Resta saber quem é o a. Ora, pela nossa fórmula aqui, esse 16 ele é equivalente a ao quadrado, não é isso? Então, se a ao quadrado é 16, isso implica que o nosso a é a raiz de 16, ou seja, aqui deu exato, né? Não é obrigatório dar exato, aqui deu e é 4. E não tem problema nenhum se não der exato, né, pessoal? Continua sendo um número, tá bom? Continua sendo um número. Então, aqui no caso, o nosso a é igual a 4. Então, aplicando aqui o nosso teorema, vou repetir 1/6, vai ser seno a menos 1 de u sobre a. Quem é u? 3x ao quadrado. Sobre a. Quem é a? 4. Finalizou, mais constante. É uma questão, pessoal, que não é difícil, não é difícil. Quer só um pouco de atenção, tá bom? Vamos fazer aqui o item D, agora, que seria integral de 2dx sobre x menos 3, raiz quadrada de x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, pessoal, essa daqui, quando você pega esse problema aqui, você olha para os nossos teoremas, o que é que fica parecido? Essa aqui fica parecida com o terceiro caso, o caso da secante inversa, né? Em que nós temos u raiz de u menos uma constante. Então, para dar certo, o que é que teria que ser o nosso u? O nosso u teria que ser isso aqui, ó, x menos 3. Então, teria que aparecer o u ao quadrado aqui dentro, ou seja, teria que aparecer x menos 3 ao quadrado aqui dentro, tá bom? E deve aparecer sim, porque com isso aqui a gente consegue montar um quadrado perfeito, não é isso? No caso aqui, como é menos 6x, seria um quadrado a diferença de dois termos, ou seja, seria a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, não é isso? Comparando termo a termo, a gente vê que o a ao quadrado ele é igual ao x ao quadrado, ou seja, o nosso a ele é igual a x, né, na raiz. Então já tenho aqui o nosso a, ele é igual a x. Falta o b para ficar a menos b ao quadrado. Então comparando aqui, ó, o menos 2ab vai ser o menos 6x. Já vou ignorar o menos, porque os menos não eu posso eliminar. Então quer dizer que o 2ab ele é igual ao 6x, ó.
Então, esse 2A que está multiplicando, ele passa dividindo. Quer dizer que B vai ser quanto? 6x dividido por 2x. Ó, já troquei o valor do A, ele não vale x, então já troquei o A por x. Então, eu cancelo x com x aqui, ó. Isso quer dizer que o B é 6 sobre 2, ou seja, 3. Então, o B é igual a 3. Só que para completar o quadrado perfeito, eu preciso de mais B ao quadrado. Ou seja, eu preciso somar mais 9, né? Que é 3 ao quadrado dá 9. Então, não tem problema. Eu venho aqui e coloco mais 9 na minha equação. Ó. Só que como eu coloquei 9, eu tenho que tirar 9 também. Então, eu coloco menos 9 também, ó. Somando aqui tudo, mais 9 menos 9. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar como? Integral de 2dx sobre x menos 3, raiz quadrada de, aqui ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 é o quadrado perfeito. É o nosso a menos b ao quadrado, ou seja, é o nosso x menos 3 ao quadrado. Aí sobrou o quê? O 5 menos 9, e dá menos 4, que é justamente o menos a ao quadrado ó, do nosso teorema, tá bom? Então, x menos 3 dá para ser o nosso u. Então, eu venho aqui e faço u igual a x menos 3. Quando eu derivo, du vai ser o próprio dx, né? Que a derivada do x é 1, não preciso colocar, e do menos 3 é 0. Então, du é o próprio dx. Então, como é que fica a minha integral aqui, ó? Vamos vir para cá, para baixo. Então, isso aqui vai ser integral de 2du sobre x menos 3, u. Raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado, ó, u ao quadrado, menos 4. Né? Essa constante que eu posso tirar, então é 2 integral de du sobre u raiz quadrada de u ao quadrado menos 4. E fecha aqui o parêntese. Comparando aqui, né, pessoal, claramente é a secante inversa. Então, isso aqui vai dar igual a 2, né, 2 que multiplica 1 sobre a. Aí quem é o a, pessoal? No teorema está a ao quadrado, ó, quer dizer que o a ao quadrado é 4. Então, o nosso a vai ser a raiz de 4, que também deu exato, 2. Então, vai ser 1 sobre a, ou seja, 1 sobre 2, vezes a secante a menos 1 de u, quem é u? X menos 3, sobre o a, que é 2. Aqui eu posso cancelar 2 com 2, vai ficar 1 vezes secante, que dá a própria secante. Então, isso aqui é igual a secante a menos 1 de x menos 3 sobre 2. Finalizou, mais a constante. Encerra o nosso problema, né? Vamos aqui para o próximo, o item E, que é o nosso último exemplo. Então, o item E, nós temos integral de e elevado a x sobre e elevado a 2x mais 7 dx. Então, aqui, pessoal, bem simples, né? Dá para ver que é uma função de x ao quadrado mais uma constante, que cairia, né, na arco tangente. No teorema está a ao quadrado mais u ao quadrado, mas pode muito bem ser o contrário, u ao quadrado mais a ao quadrado, tá certo? Então, isso aqui vai dar igual, né? Ó, vou reescrever, ó, integral de e elevado a x dx, vou colocar aqui do lado, não tem problema. No lugar de e elevado a 2x, eu coloco e elevado a x ao quadrado, ó, que dá na mesma, mais 7, tá bom? Então, isso aqui vai ser o nosso u. U vai ser elevado a x. Quando eu derivo, ó, du é o próprio elevado a x, né? Dx. Não vou nem passar dividindo, né? Porque tá aqui, ó, é x dx, ó. É x dx, vale quanto? Du. Então, isso aqui vai dar igual a integral de du sobre u ao quadrado mais 7, né? Que é uma função de x ao quadrado mais uma constante, ou seja, tangente a menos 1. Então, isso aqui vai dar igual a 1 sobre a. Aí, quem é a, pessoal? Ó, a ao quadrado não é igual a 7, então se implica que o a vai ser a raiz de 7. Dessa vez, a raiz de 7 não é exata, mas também não tem problema. Então, vai ser 1 sobre raiz de 7, tangente a menos 1 de u, que é elevado a x, ó, sobre a raiz de 7. Finalizou mais constante. Né? Pessoal, não se preocupem quando vocês fazem as contas e não dá valores exatos, tá certo? Como eu já falei anteriormente, 90% dos casos ou mais dá exato, porque eu coloco de propósito para facilitar o problema, né? Mas isso não significa que é regra.
tá bom? Então pode muito bem estar quebrado, né, aparecer raiz, frações não exatas, decimal, isso não tem problema, não quer dizer que vocês erraram, tá certo? Pode sim acontecer. Então vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem me procurar.